Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a leitura coletiva do mês de setembro do clube, que foi um mangá do Osamu Tezuka, talvez seja Osamu Tezuka a pronúncia correta. E o mangá é Aiko ou Eiko, não sei qual a pronúncia correta. E é um mangá de por volta 700 páginas, extremamente interessante. Ele foi uma dica do Fábio. Eu não estou com ele fisicamente, porque eu li a versão digital, então não tem como eu mostrar para vocês aqui. Mas ele tem uma arte significativa, vale muito a pena a leitura e o conhecimento desse aspecto que é o Japão pós Segunda Guerra Mundial. Porque a gente vai se debruçar então com um país humilhado pela derrota, né? Um país que tinha marcado na sua cultura, né? Na sua doutrinação social, a questão da desonra pela derrota, né? Ou seja, a necessidade de cometer suicídio ao invés de ter que conviver com a vergonha, e é um país então, que passa a aceitar essa vergonha e passa a lidar com a ocupação, né, de certa forma, norte-americana e também com as contradições de uma sociedade que está mudando. E a gente vai se debruçar então com a família, que acredito que a pronúncia correta seria Tenji, ou Tenji, que é uma família tradicional muito rica, que tem no cerne da sua estrutura a busca de manter uma certa status, que ele já não consegue manter tanto do nível econômico e nem muito menos do nível moral, porque é uma família que para ela não importa se ela é uma boa família, o que importa é o que os outros veem dela. Então é uma família cheia de podres, mas que da porta para fora tenta mostrar uma outra realidade. A gente começa então um livro com o Jiro. Jiro, então acho que ele era sargento do exército japonês, e ele volta depois da guerra e ele é muito maltratado no sentido de que o pai dele e a família, mas por que tu voltou? Tu deveria ter morrido na guerra. A tua presença aqui é símbolo da derrota que nós estamos enfrentando. Sem contar que é um momento que o governo japonês está levando uma política de redistribuição das terras, então eles estão perdendo muitas terras, eles estão putos da cara com isso, né? Então o que acontece? Ele volta, é muito maltratado, se depara ainda com uma situação bem complicada. Qual é a situação complicada? Tem uma nova criança na família, mas a mãe dele é muito velha para ter um filho. E a criança é apresentada como irmã dele. E a gente vai descobrir que a criança, na verdade, né, a Eiko, né, Aiko, ela na verdade ela é filha do pai dele, mas com a cunhada. Porque ele tem um outro irmão também chamado Ichiro, que tem uma esposa chamada Oryo, ou Oryo. E essa esposa, então, o Ichiro oferece ela ao pai. O pai, não fica muito claro se o pai faz a oferta ou se o Ichiro oferece, mas tanto faz, os dois são pesadíssimos nesse sentido, né? Os dois são pessoas ruins. E que ela dormisse com o pai, né, com o Sakuemon, que é o pai tanto do Ichiro como do Jiro, do Shiro e de outros, né, para que ele ficasse com a maior parte da herança. Então ele oferece e ela dorme, e ao dormir com o sogro, então, né, pai do Jiro e do Ichiro, ela acaba engravidando e tendo a Eiko. E a Aiko então ela passa a ser esse símbolo da falência moral dessa família. Então ela também é maltratada nesse sentido. Mas se isso não piora, o Jiro, né, quando ele volta, ele acaba tendo que fazer favores para o governo norte-americano na política de repressão aos protestos de esquerda da sociedade japonesa, né? Porque o governo norte-americano impõe uma série de restrições, a economia japonesa ela começa a degringolar e as demissões acontecem em massa. Então uma galera da sociedade japonesa acaba aderindo a movimentos sociais de esquerda, e nesse processo o governo americano, em conjunto com oficiais que, para não perder os status, né, ou até para sobreviver, passam a servir o governo norte-americano e a matar outras pessoas, principalmente ligadas ao Partido Socialista ou Comunista Chinês, japonês, melhor dizendo. Então o Jiro acaba matando um cara, e esse cara era namorado da irmã dele, uma outra personagem interessantíssima, e eles estavam envolvidos com as greves dos trabalhadores ferroviários. O Jiro, ao matar esse cara, na verdade ele não mata, ele só esconde o corpo. Ele leva o cara onde ele vai ser assassinado, matam ele esconde o corpo jogando dentro dos trilhos do trem para ser esmagado. Mas ele vai lavar a sua roupa porque está marcada de sangue, e a Eiko, uma outra empregada que tem problemas mentais, vê isso e acabam comentando. E ao comentar, a família se reúne para saber, bom, o que vamos fazer? A família não pode cair em desgraça, não pode saber que um membro dela participou então de um assassinato. Então eles decidem forjar a morte da Eiko, né, e escondendo ela, ou seja, eles fazem o funeral, mas prendem ela no porão da casa. E a pobre da Eiko, então, vai viver por mais de 20 anos nesse porão. Então ela não vai ter uma formação, ela não vai conseguir desenvolver uma série de aspectos do ser humano, né, que a gente desenvolve em relação à educação ou à sociedade. E ela acaba crescendo, de certa forma, com uma visão bastante complicada em relação à sociedade e à forma de expressar o amor.
Então, nesse sentido, nós temos aí personagens que têm representação das mais variadas. A Eiko, né, então a personagem principal, ela é a inocência. Ela é a inocência que é castrada, a inocência que é punida. O Jiro, então, é o personagem frio, calculista, que faz de tudo para sobreviver na guerra e no pós-guerra. Né? Inclusive, ele vai virar depois um membro da Yakuza. O Ichiro, né, que é o que oferece a esposa, ele é a ganância. Ele é, sobretudo, o personagem que não importa o que ele vai ter que fazer, ele quer ganhar mais. O Shiro, né? O Shiro, que é o irmão mais novo, ele é muito o personagem da culpa, porque ele sabe o que a família fez. E ele se sente culpado de uma forma que essa culpa também acaba corrompendo. O Sakuemon, que é o pai, ele é a representação básica da opressão. A Oryo, ou a própria esposa do Sakuruma também, elas são as representações da submissão feminina. Enquanto a outra irmã que namorava o comunista, ela é símbolo de uma nova família, de uma nova realidade social que busca romper com isso. Mas todos eles vão, de alguma forma, guardar parte da culpa no que está acontecendo com a Eiko, né? Que está sendo criada nessa realidade, afastada da sociedade, num porão fechado. Então, daí a gente vai ter um livro que vai discutir muito essa questão. O peso da tradição sobre o indivíduo, a tragédia do sacrifício da inocência, né? Nós temos uma Eiko, uma criança que cresce sem liberdade, né? Que cresce sem o contato com o mundo e que é vítima da própria família, né? Então, ela é uma espécie de alegoria do Japão puro, que foi soterrado pela ganância e pela hipocrisia da própria elite japonesa, né? Então a gente tem também aquela questão do peso da tradição do indivíduo, né? Ou seja, o clã lá, o Tenji, a família tradicional japonesa, como a pressão que ele faz para manter o seu nome e seu status, né? Que ela faz qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa para fazer isso, né? E, sobretudo, né, o autor, o Osamu Tezuka, ele questiona, né, se vale a pena preservar uma estrutura social podre apenas pelo orgulho da aparência. Eu acho que essa é a reflexão mais profunda que o autor vai nos trazer. Será que vale a pena? No final das contas, essa família não teve uma vida de merda. Mesmo com a preservação dessas aparências, a vida deles foi horrível. E a forma como termina o mangá é magnífico. E, inclusive, tem duas opções de final. Tem o primeiro final, que é bem pesado, complicadíssimo, né? Mas também interessantíssimo em termos de reflexão, e tem um final alternativo que é um pouco mais suave, mas ainda assim interessante. Então, pessoal, fica a dica, leiam Eiko do Osamu Tezuka se querem compreender um pouco da realidade japonesa e dos confrontos sociais que vão se proceder pós Segunda Guerra Mundial na reestruturação dessa sociedade que vai emergir então a partir da culpa, da ressignificação e da destruição daquele modelo tradicional que aos olhos de fora talvez fosse glorioso, mas por dentro estava extremamente podre. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima.